Bem, como vocês estão? Tô passando aqui porque eu tô devendo pra vocês uma informação. Inclusive, o meu direct choveu de mensagem das pessoas perguntando, principalmente agora, né, depois do último post do professor Hélio, se eu fiz a ressonância do Felipe, como foi, como ele está. E a resposta que eu tenho pra vocês é: não fiz a ressonância do Felipe. Por quê? Vou explicar pra vocês. Eu descobri duas técnicas novas, uma da Elaine Orives e uma do Márcio Micheli, e eu uni as duas pra poder testar, e foi um bingo maravilhoso. Ai, Grazi, mas se você é tão fiel à ressonância harmônica, por que não optar? Porque eu sou fuçada, eu gosto de conhecer, eu quero testar, eu adoro o conteúdo deles. Eu já falei aqui que o Márcio Micheli mudou a minha maternidade, e ele pode ser aí uma chave pra você, e eu gostaria de compartilhar, além de tudo, gratuita, né? A primeira delas é a do Márcio Micheli. Vou falar pela ordem para você entender. Ele usa uma técnica chamada técnica dos 15 minutos. Pouco antes da criança dormir, um pouco antes, ali naquele momento de sono ali, de você realmente desacelerar a criança, você vai perguntar para ela assim, no meu caso: Felipe, você se sentiu amado hoje? Se ele tivesse sentido amado, ele vai falar sim. Aí você vai falar quando? Ou por quê, em que momento, e ele vai falar. E aí você vai responder: nossa, são essas três etapas. Se ele se sentiu de acordo com a resposta dele, você vai falar: que bom que eu consegui te fazer se sentir amada, e eu vou ficar atenta para fazer isso mais vezes. Se ele falar que não, você vai falar assim: o que eu posso fazer para você amanhã que você vai se sentir amado? E aí ele vai te responder, e você vai dar um abraço, vai dar um beijo generoso e vai falar assim: então amanhã nós vamos fazer isso. Se for uma coisa viável, lógico. Se não for, você vai explicar: isso não dá pra fazer nesse momento, seja por questões financeiras, por tempo, por logística. Mas qual outra coisa eu posso fazer por você? Isso, inclusive, é uma forma de você identificar qual é a linguagem de amor daquela criança. Que às vezes, né, dependendo da idade da criança, é muito difícil de você identificar. E ali você vai começar a sentir. Tem hora que ela vai ficar em dúvida, vai ficar buscando informação. Então, quer dizer que se você fez algo pra ele, aquilo não ficou marcado. Qual o objetivo disso? Aí você vai falar: nossa, Grazi, mas só isso. Como ele tá indo dormir, nós já falamos aqui em outros vídeos que durante o dia, o nosso consciente e o nosso inconsciente ficam totalmente ativos. Então, quando a gente tem, pode ver, quando a gente tem aquele dia atribulado, aquele dia muito cheio, você vai dormir ou muito cansada, às vezes você tem até dificuldade de dormir, ou você vai dormir assistindo alguma coisa, um filme de tiroteio, um filme de terror, você dorme mal. Então, quando a gente programa a mente da gente para ir com bons pensamentos para a cama, especialmente a criança, né? Porque hoje, ainda mais nessa geração, é muito difícil você pôr a criança para dormir no silêncio, ter a hora de dormir, né? O meu tá com 11 anos, já não se conta mais história, ele já quer ficar mais tempo, agora começaram as férias, ele quer dormir mais tarde, a gente não tem mais o controle, né? Aquele controle de falar assim: vamos dormir, tá na hora de dormir. Eu já consigo dormir e ele ficar sozinho. Quando a gente faz isso, a criança vai dormir com aquela memória boa. E quando a gente conta, por isso que é bom você perguntar o porquê, quando ele fala por que ele se sentiu amado, ele vai reviver aquela cena. Então imagina você, se eu falar com você assim: fulana, qual foi o momento mais emocionante da sua vida? Qual foi o momento mais marcante da sua infância? Quando você começa a me contar, você começa a reviver. Então você revive a cena com tudo aquilo que a cena te trouxe. Você vai viver a alegria, você vai viver a tristeza, você vai viver a emoção. Eu até contei aqui no vídeo da viagem que quando a gente passa os perrengues, aquele cara que é especialista em paz também falou isso, que a gente passa uns perrengues: eu vou viajar, perdi a mala, fiquei sem carteira, fiquei sem dinheiro. Quando você conta, na hora foi um pesadelo, mas você começa a contar rindo, você já transmutou, você já transcendeu aquele estado. E aí, quando você conta isso, quando você pede isso pra criança, a criança revive aquele momento e ela vai dormir com aquela memória boa de que ela foi amada, que aquilo foi bom, aquilo vai pra memória de longo prazo dela. E se ela não se sentiu amada, ela vai dormir na esperança, naquela sensação de gostosa, assim: meus pais me amam, seja você ou seu marido, o pai da criança que for fazer, e amanhã eu vou viver esse amor. Ele já sente, amanhã ele vai ter a comprovação, né? A materialização daquilo. Gente, isso foi transformador. E se você vir os casos que as pessoas têm contado disso, é assim, surreal.
como tem transformado. Por quê? A falta, o maior problema nosso, não é só das crianças, o maior problema que nós temos é não se sentir amado. Então, quando você não se sente amado, você não se sente merecedor. Quando você não se sente amado, você se sente rejeitado. Quando você não se sente amado, você busca fora. Pode ver que o maior número de droga, de crescimento de pessoas envolvendo em droga, envolvendo em pornografia, envolvendo em vícios, bebidas, é a falta de amor, é a falta de aceitação, é a falta de acolhimento. A luz tá tão forte que tá parecendo até que eu tô suada. Mas não tô não, tá, gente? É a luz mesmo. Fica mais bonitinha. E isso é transformador a longo prazo. Você vai começar a observar primeiro a desaceleração da criança. A criança fica muito mais calma. E aí, depois que ela dorme, depois que ela tá naquele sono pesado, como que você vai testar se tá naquele sono pesado ou não? Fala no ouvido dela. Se ela não mexeu, se ela não movimentou, encosta. Se ela não mexeu, é porque você sabe que ela tá naquele sono pesado. Depois que a gente dorme, o nosso consciente cansado sai de cena e o nosso inconsciente fica totalmente ativo, fazendo a função de esponja. Ele absorve tudo que tem ali. Como nós falamos no início, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente dorme ouvindo, porque aquilo vai pro inconsciente da gente, né? Então, ter essa qualidade, essa preparação, essa rotina do sono que eles falam. Depois que a criança dormiu, que ela apagou, isso eu fiz com o Rodrigo também, vou contar pra vocês a situação, você vai no ouvido dela e vai falar. Então, tudo aquilo que eu contei do Felipe, eu comecei a falar no ouvido dele. Aí tinha hora que eu começava a falar, ele até acordou várias vezes, eu falava assim, para mãe, de ficar falando no meu ouvido, nossa, mas tá falando isso também até comigo dormindo, porque não entende. Aí eu comecei a vigiar mais esse estado profundo, né? Que eles falam, aquele sono REM, assim, aquele sono que tá pesado. E eu comecei a falar no ouvido dele. Felipe, você é corajoso. Felipe, você é destemido. Felipe, você é amado. Você é sábio. Você é isso, você... Gente, mas eu comecei a falar. Não demora. Mas na hora que você começa a falar, você começa a vomitar as coisas, sabe? Você quer falar, ainda mais a força da mãe, do pai. E eu tinha pedido ao Rodrigo, falei, Rodrigo, vamos começar a fazer uma oração antes de dormir, com o Felipe e tal. Ele falou, eu acho que isso é muito individual. Então eu falei, então vou eu lá. E aí eu testei antes da ressonância. Isso, gente. Uma amiga minha, inclusive, ela tem 2 filhos, um de 16 anos e um de 10, que estuda com o Felipe. Ela aplicou com um de 15. Gente, o menino despertou. O menino é outro exemplo, tá? Dentro da minha rotina. Ele não saía sozinho, ele não fazia muita coisa sozinho. Ela começou a fazer isso, o menino soltou. A confiança voltou. Então você não vai falar o que ele não é. Você não é, você não é. Você é. Você é corajoso, você é forte, você é amado, você é merecedor, você é capaz. E aí eu vou colocar aqui o vídeo, eu não sei se eu vou conseguir colocar enquanto eu tô narrando. Se eu conseguir, vai ficar enquanto eu tô falando aqui. Se eu não conseguir, eu vou colocar no fim, pra vocês virem. Felipe foi sozinho dormir no quarto dele. Foi sozinho dormir no quarto dele com a porta fechada. A Malu tá dormindo com ele. E ainda de luz acesa, vocês vão ver aqui no vídeo. E ele virou pra mim e falou assim, mãe, você sabe que eu tô gostando de dormir no meu quarto? E aí, o que aconteceu? Nós tivemos a festa de formatura dele. Como tá recente, né, eu fui fazer, eu não fiz. E ele tava muito cansado, ele comeu muito antes de vir, porque brincou, ficou naquela rotina. Eu não fiz, porque eu dormi primeiro que ele. Eu dormi até de maquiagem no dia, eu tava tão cansada que eu nem tirei. Quando eu acordei de madrugada, ele tava na cama. Ele falou, mãe, e eu apaguei a luz do quarto. Falei, nossa, eu vou apagar pra ele poder dormir, descansar melhor, eu não ter que acordar. E ele é sonâmbulo, acho que eu já contei aqui. Tem muito tempo que ele não tem esse traço, mas também tava dormindo comigo, né? Então não tava tendo sonambulismo. Então eu fecho o portãozinho da escada, porque se ele mexer, eu escuto. Ele é muito barulhento. Eu até falei com o Rodrigo, não põe óleo nesse portão pra gente escutar mesmo, que se ele acordar, a gente vê. E aí eu vi, ele tava na cama. Diz ele que tinha me chamado. Ele falou, mãe, eu te chamei pra dormir comigo, mas você não ouviu, eu deitei e dormi. Ele dormiu sem nada, sem travesseiro, sem coberta, sem nada. Ele deitou e dormiu. Mas eu fui lá e apaguei a luz. Então eu falei assim, não tem problema, ele vai dormir de luz acesa, mas vamos respeitar o processo. Ele tá dormindo sozinho. E o último trimestre dele de prova, as notas dele foram as melhores esse ano. Já falei que não é de nota, viu, gente? Senão você vai falar assim, você tá sendo incoerente o que você contou lá das suas mudanças, mas não é isso. É a diferença de responsabilidade que ele teve. Rodrigo até chamou minha atenção que ele tava muito... Porque assim, por mais que ele tenha passado, a média é 65, a menor nota dele foi 86. Mas por mais que ele tenha passado, pode ver que tem matérias que ele já tinha passado, a recuperação na escola é por trimestre. Ele precisava de 5 em geografia e de 2 décimos em matemática.
Ele perdeu a noite de sono, preocupado com os 2 décimos. Ele perdeu a noite de sono, preocupado com 5 pontos. E aí ele passou com 9. Ele precisava de 5, ele passou com 9,6. Então, assim, eu senti ele sempre foi responsável. Ele não gosta de estudar, mas ele estuda, ele é responsável. Mas eu senti ele muito preocupado, sabe? E ele falava assim, como que é mesmo, mãe, na hora de ir? Aí eu falava pra ele assim, você pode, você é capaz, eu quero, eu posso, eu consigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. E ele começou a pedir pra eu rezar com ele. Lembra que eu contei que ele tava com medo de rezar? Aí agora eu rezo com ele e ele fala assim, agora eu vou continuar. Aí ele vai no pensamento e segue a oração dele. Então eu vi assim, muitos avanços nisso. E o que aconteceu com meu marido? O Rodrigo tá com sobrepeso e ele sente uma dor no fígado. E aí ele foi ao médico. Chegou, o médico pediu uma endoscopia. Na endoscopia, tiraram alguma coisa. E na hora que ele foi ver o nome, eu não sei. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui pra vocês. Era como se fosse um tumorzinho que eles tiraram, mas tem que vigiar, porque se tivesse dado alguma coisa, ia precisar, tipo, de uma quimioterapia pra acabar de sanar. Ele ficou preocupado. E eu falei assim, na hora, gente, assim, eu não vou falar pra vocês, eu fiquei gelada. Fiquei apavorada, porque eu tenho pavor dessa doença. Eu acho ela uma doença muito covarde. E assim, só de pensar, eu falei, meu Deus, qual que é a minha responsabilidade nisso, né? Aquela dó ali, falei, será que eu tô cuidando errado? Eu cuido tanto da alimentação dele e tal. Mas, né, são a rotina, né, o histórico de hábitos. Eu comecei a fazer isso com ele na hora que ela dormia. Eu punha a mão, porque ele dorme de costa, né, vira de costa pra mim, que é ao lado dele. Eu colocava a mão e falava no ouvido dele. Rodrigo, você é saudável, Rodrigo, está tudo certo, Rodrigo, está tudo limpo, Rodrigo. O fígado dele tá lá com a gordura alta, tá, mas quando foi pegar o resultado do exame, era só uma gastrite. Então ele falou assim, nossa senhora, não sei o que lá que foi Deus, eu não sei o que foi que eu falei com ele. Eu falei assim, meu filho, mas eu rezei muito no seu ouvido, eu pus muita mão em você. Ele até brincou assim, nossa, mas você rezou muito mesmo, porque nesse tamanho, né, de barriga. E eu falei assim, e eu falei com Deus assim na hora, eu tava até na pia fazendo alguma coisa de comer, não sei se foi de manhã ou foi à noite. Eu falei, ai meu Deus, eu sabia que você não ia falhar. E o que eu fiz de diferente? Eu não rezei pedindo, eu afirmei que ele estava curado, eu afirmei que estava tudo certo, eu afirmei que estava tudo limpo e que aqui o exame não era nada. E eu pensei, se fosse uma gastrite, qual que é a prova? Pode ter sido uma gastrite. Se fosse uma gastrite, não ia precisar da endoscopia ter feito uma biópsia e tirado alguma coisa que estava errada ali. Se tem alguém da área médica aqui e eu estiver falando besteira, por favor me corrija, porque eu não sei, mas foi a minha interpretação. E ele também ficou bem feliz e bem surpreso. O que eu fiz? É uma doideira, não, que besteira, ficar rezando, ficar falando. Mas o subconsciente resolveu aqui o nosso problema. E hoje o Felipe tá dormindo sozinho, ficou jogando, como ele acabou de entrar de férias, eu vou pra casa da minha sogra, eu tô deixando ele jogar assim, de forma mais tempo, né? Ele ficou muito tempo sem jogar. Aí teve agora esse evento do Eminem e deram pra eles uma skin do Fortnite de Lego. Então ele passa horas com os amigos, fizeram um grupo lá, construindo a cidade, construindo isso, construindo aquilo. E ele ficou, gente, até tarde da noite, sozinho, no quarto dele, jogando sozinho com os amigos, sem me chamar. Foi na cozinha, diz ele que eu levantei 5 horas, tava uma banana lá jogada. Eu falei, Felipe, você desceu aqui? Ele falou, desci, peguei banana, peguei maçã. Ele, inclusive, foi na cozinha, coisa que ele não vai, sozinho, e pegou o lanche dele. Então, assim, não fiz a ressonância harmônica por desmerecer. Não fiz a ressonância harmônica porque eu descobri outra técnica, eu quis testar e ela funcionou. E como eu não sou obrigada a ter que guardar nada pra mim, coisa que é boa, a gente compartilha, eu corri aqui para contar para vocês. Então, independente da situação que você esteja passando, se é com o filho, se não é, se é com você mesmo, como que a gente pode fazer isso por nós? Grava e coloca para você ouvir. Tem as reprogramações, não tem? Grava uma para você. Eu tenho, eu consegui, eu estou feliz e agradecida, que a técnica 33×3 faz ali um áudio quilométrico com todas as afirmações que você quer, que você precisa, que você deseja, que você sonha, e dorme ouvindo. Enquanto as pessoas estão dormindo, se você é casada, né? Rodrigo dorme aqui ouvindo um monte de coisa. Coloca o fone de ouvido e dorme ouvindo. O celular vai acabar a bateria, tá tudo certo. Você vai estar pelo menos dormindo, alimentando boas coisas e boas informações. Eu espero que eu tenha ajudado. Eu quero que você faça e venha aqui me contar. O vídeo da ressonância
os depoimentos de vocês, se vocês entrarem lá, você vê como que o depoimento seu, num vídeo meu, o vídeo não é meu, o depoimento seu contribuiu com a colega. Veja a extensão de comentários que tem, nos comentários que vocês têm, das experiências que vocês promovem ali dentro. Então, somos uma egrégora, somos um canal de ajuda para outras pessoas. E vamos seguir nisso, vamos seguir ajudando. É momentos, né, de turbulência, estamos vivendo momentos difíceis e o que Deus espera da gente é esse transbordo, que a gente possa compartilhar as coisas boas que a gente faz, que a gente possa compartilhar as coisas boas que a gente executa, porque isso dará bons frutos não só para nós, isso dará bons frutos na nossa terra e contaminar todos ao nosso redor, viu? Um beijo!